A IPC foi organizada no dia 1º de julho de 1888, sob a liderança do reverendo Jorge Anderson Landes. Vamos em pé agora para cantar juntos. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser. Sempre reinar, terra e céu, glorifique o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado. Aleluia! Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor, adorar a esse Deus que é maravilhoso. Vamos ler o texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 15, nos versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus meu. Todo-poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor cantando um hino de louvor e adoração. Alcancem os céus.
Maravilhoso Deus, diante de Ti estamos para Te adorar, ó Deus. Teu povo se reúne diante do Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Pai, que possamos Te prestar um culto em espírito e em verdade, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Te agradecemos pela Tua presença que é certa em nosso meio, porque assim a Sua palavra nos diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está. E obrigado, ó Pai, pela Tua presença santa. Aceita o nosso culto que consagramos ao Senhor. Abençoa tudo que aqui estará acontecendo para a honra, glória, louvor e adoração do Seu nome. É a nossa oração em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Quero convidar a sua atenção ao livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. A palavra do Senhor diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Palavra preciosa essa que nos convida para esse tempo de contrição, onde nós chegamos ao Senhor certos de que estamos dentro dessa aliança que é garantida pelo nosso Senhor Jesus, sinal desta mesa que nós vamos celebrar ainda hoje, nessa manhã. Que você possa entregar o seu coração ao Senhor, confessar os seus pecados, orar uns pelos outros, também pela igreja, amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos, oremos ao Senhor.
Mais uma. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti nosso coração, ó Pai. Nessa manhã, Deus, de ceia, onde celebraremos o sacrifício do Seu Filho, que garante, Deus, para nós a aliança com o Senhor, a entrada na família de Deus e as graças, Deus, do perdão, da Sua misericórdia, do qual nós nos apropriamos nessa manhã, Senhor. Acolhe cada oração, cada coração que se dirigiu a Ti, Deus, nessa manhã. O Senhor é sobre nós, nós queremos desfrutar da paz e da certeza do Seu perdão, que é sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 92, os primeiros 5 versículos, convite ao louvor, à gratidão, à adoração ao nome do Senhor. Todos juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos. Nós vamos louvar e adorar ao Senhor com cânticos espirituais, e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui conosco o César Elbert e o Guilherme Kerr Neto. É ele mesmo, sabe? Aqueles cânticos que a gente canta desde 1800 e pouquinho, né? E a palavra está com eles para esse tempo de louvor e adoração. Obrigado, pastor. Alegria nossa muito grande. Bom dia a vocês. Deus abençoe esse tempo gostoso na presença dele. Eu sou Guilherme Kerr Neto porque vovô era Guilherme Kerr. E eu recebi o nome tipo em homenagem a ele. Então, no colégio, o pessoal gozava muito de mim. Guilherme Kerr Neto, Guilherme Kerr Neto. Ele não tem nem filho ainda e já quer neto. Aí eu me casei, tive 4 filhos. Os 4 filhos me deram 10 netos e meio, porque tem uma garotinha chegando. E no princípio foram 8 meninos, todos meninos. Aí, quando eu tive 8 meninos e não nascia menina em casa, eu pensei comigo, eu preciso voltar lá com a minha turma do ginásio, que chamava ginásio naquela época, para dizer para eles, olha, vocês gozavam de mim, eu tenho 8 netos, vocês quantos têm, não é? Então, mas a razão de nós estarmos aqui hoje é o Senhor Jesus. Nós já oramos e eu achei tão linda a oração, que nós não precisamos pedir a presença dEle, porque Ele já prometeu. E nós estamos reunidos no nome dEle. Quem não está presente, às vezes, somos nós. Ele está. Mas a nossa cabeça está no contas a pagar, na preocupação com a família, na preocupação com o filho que está afastado, com o desemprego, com a situação mundial, com a situação do país. Quantas preocupações nós temos e às vezes não estamos plenamente na sua presença. Então, dentro do seu pedido aí de confissão, Senhor, confesso que às vezes a ansiedade me afasta do Senhor, não é? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com gratidão, porque nós podemos estar presentes plenamente na sua presença.
É santo e digno, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém, amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber esse Jesus é quem nós adoramos. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de
espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém, amém, amém. Só mais uma em pé, depois vocês já podem sentar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Nós ainda vamos cantar mais um cântico, mas desta feita também vamos aproveitar o ensejo
para dedicar a Deus dízimos e ofertas, nesse compromisso que nós temos com a expansão do reino, com a causa do Evangelho, com a manutenção da casa do Senhor. Enquanto estivermos contribuindo, os diáconos passaram até nós vamos cantar o Salmo 96, que é da autoria é de Davi, com você, né? Eu acho que é do Davi, eu só colei. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só as mulheres cantando, cantai ao Senhor. Amém. Vamos, homens. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Todos juntos. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Com as nossas vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. As crianças venham à frente, vão para o culto infantil. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã especial que nos dás na tua casa, casa de oração para todos os povos. Aqui viemos com preitos de gratidão e dedicamos a ti o numerário levantado, não sem antes dedicar e consagrar o nosso coração. Tu nos tens nas tuas mãos, Senhor. Abençoa os infantes que vão receber a instrução da tua palavra. Abençoa nós, ó Deus, como nascidos de novo, devemos ser como crianças, também sempre atentos à tua palavra. Fala pelo teu servo, instrumento do Senhor nesta manhã. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô César, você não falou. Vem cá falar antes do pastor falar. Pode sentar, por favor. Que manhã especial, que domingo especial, que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui. Que bênção, bênção demais. E nós queremos já agradecer de coração todo o carinho da liderança da igreja. E estamos em um giro pelo Brasil, com o pastor Guilherme Kerr. Estamos completando o nosso primeiro mês, ele veio para passar 2 meses agora
no Brasil, e tem recebido esse carinho em todas as cidades, em todos os estados que estamos passando. E semana que vem nós vamos para a nossa última etapa desse giro, que será um mês no Nordeste. Então, continuem em oração, se quiserem também acompanhar nas nossas mídias sociais, a gente agradece. E o pastor me deu um tempinho para falar, rapidinho, um recadinho aqui, logo após o culto. Aqui tem umas mesas aqui num espaço verde, bonito que tem aqui, tem umas mesas. O pastor Guilherme trouxe vários pendrives dele com todas essas canções, as clássicas, as antigas, os projetos novos, as canções novas, porque ele não parou de compor, então está em composições ainda, com novas parcerias, os projetos novos, as cantatas. Eu vi aqui o pessoal do coro falando da cantata Luz, né? Então, está tudo disponível aí. Eu também trouxe o meu pendrive com os meus 30 anos de ministério. Eu também fiz parte, comecei a minha carreira ministerial na missão Vencedores por Cristo. E, inclusive, tem uma colega aqui da minha época, que é a Liesa, muito grato ver você aqui com a sua família. Enfim, estaremos ali. O pastor Guilherme Kerr também trouxe um livro que ele acabou de escrever, é uma paráfrase do Evangelho de João. Lá tem todas as promoções, então a gente espera vocês lá depois do culto. Muito obrigado de coração. Deus continue abençoando essa igreja e essa obra, em nome de Jesus. Amém. Não dá para a gente continuar assim, não? É só pelo menos mais uma horinha, assim, acho que seria tão gostoso, né? Mas o fato, né, de, como igreja, estarmos reunidos e temos um momento tão gostoso como esse, me vem no coração, né? Imagino como será na eternidade, né? Onde desfrutaremos, né? Hoje nós vemos em parte. Primeiro, a nossa própria condição humana, né, que nos impede de contemplarmos plenamente o Senhor. Então, nos veremos como somos, daí vamos entender como Ele foi bondoso, como Ele foi misericordioso para conosco, né, que às vezes estão bem vestidos, né, assim, penteados, nos achamos aceitáveis, e nos diz a palavra que o Senhor sonda o nosso coração, mas aquele dia também diz a palavra que nós o veremos como Ele é. Eu creio que baterá no nosso coração assim um senso de por que eu não o adorei mais, por que eu não me dediquei mais, por que eu não falei mais desse que é Senhor da vida, por que eu não usei, né, todas as minhas forças para que Ele pudesse ser exaltado, porque esse é o desejo do coração dEle. Lá no Antigo Testamento nos diz que é desejo do coração de Deus que a sua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Não tem lugar que a água não entra. Quando entra uma enchente, vai entrando em tudo quanto é vão. E é assim que Deus nos deseja. Eu só, né, nesse preâmbulo, lembrando que o Senhor faz isso conosco. Você está aqui nessa manhã, tão gostoso adorar a Deus, você vai levar os pendrives, vai continuar adorando em casa, mas Deus nos espalha como água por essa cidade e pelo mundo, para que a glória dEle possa ser vista no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, no bairro onde você reside. A glória de Deus não se manifesta tão somente nesse lugar, mas a glória de Deus há de inundar toda a terra. E sabe que Deus usa para que essa glória inunde? A presença daqueles a quem Ele chamou, a quem Ele capacitou e aqueles a quem Ele enviou. Amém? Mas vamos abrir a nossa Bíblia, Marcos capítulo 6. E já começamos cantando, né, que como é bom depositar aos pés da cruz, né, toda a nossa ansiedade, as nossas dores. Então, somente os versos 30 a 34. Marcos capítulo 6, versos 30 a 34, nos diz assim a palavra do Senhor. Voltando os discípulos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então
foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá, de poder estar à frente do teu povo, de poder compartilhar da tua palavra, mas reconheço a Deus que essa é uma obra que só pode ser feita pelo teu Espírito no nosso coração. A mente humana, o coração, tem alguns intentos, alguns desejos, mas o único que pode trazer algo que cale, que transforme o nosso coração, e imprima dentro de nós aquilo que está no teu coração, é o teu Espírito. Portanto, Pai, tu tens liberdade neste lugar de continuar aquilo que começaste, a tua boa obra em cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Como precisamos de descanso. Eu estou olhando aqui, eu não vou dizer que eu estou vendo muita gente com cara de cansado, tá? Nem aqui. Mas eu creio que o Deus que nos traz aqui é um Deus que tem profundos desejos para com a minha e a sua vida, e pode ter certeza que não é a correria que o mundo exige de nós no tempo de hoje. Mas voltando para o nosso texto, quando a gente toma aqui o Evangelho de Marcos, é muito interessante porque é um dos menores, né, dos evangelhos escritos, dos primeiros. No entanto, a gente percebe que Marcos não é muito detalhista com aquilo que ele escreve. Parece que há uma intenção no coração dele, ele precisa mostrar tudo quanto Jesus fez. A iminência do reino, e ele demonstra claramente, né, que Jesus é a expressão do reino de Deus sobre a terra, e esse reino de Deus é confirmado por curas, sinais e prodígios, demônios sendo expulsos, é algo tremendo. Então você vê que o livro de Marcos é muitas informações, mas sem muitos detalhes. É como se ele não pudesse perder tempo. Ele tem que nos contar o máximo a respeito daquilo que estava acontecendo, ou seja, o reino de Deus se manifestando. O capítulo 6 do livro de Marcos não é diferente. Se você der uma olhada para ele, são 56 versículos, e você vê que acontece muita coisa nele. Começa aqui Jesus em Genezaré, ali logo no versículo 1, aonde ele vai pregar, e diz a palavra que ele prega, e ele é rejeitado pelos seus. E ele então ensina a respeito da rejeição, mostrando aos seus discípulos, né, como que seria, que não seríamos aceitos em todos os lugares, iriam muitas vezes nos rechaçar. Mas então já continua o texto, falando que Jesus chama então ali os seus discípulos e os envia, e dá as instruções e diz assim: olha, vocês vão enfrentar rejeição também. Do mesmo jeito que aconteceu comigo aqui, vocês também chegarão em alguns lugares e serão rejeitados. Mas ele continua, né, o texto, e narra a respeito de João Batista, quando ele, a gente não vai dizer que passa o bastão, né, porque na verdade ele morre, mas naquele momento há algo específico de Deus, para que, como diz a palavra, né, o próprio João dizendo que convém que ele cresça e eu diminua, e segue o Evangelho. E então chega aqui a multiplicação dos pães. Jesus reúne aquela multidão e ensina, e aquele povo está sem comida, e os discípulos juntos, e então ali Jesus vai alimentar uma numerosa multidão. Mas não fica por aí. Aí vão, né, para um momento tranquilo, vão andar, os discípulos vão na frente, e aí tem aquele grande momento em que Jesus anda sobre as águas. Tem muita coisa acontecendo, não tem? Se você for ler numa toada só, falta fôlego. Mas bem no meio desse texto, parece que tem um pedacinho que parece que é meio desconectado. Aquela sequência de grandes acontecimentos, parece que Jesus como se puxasse o freio de mão para alguma coisa especial. Alguns poderiam até falar, isso aqui podia ser uma nota de rodapé, porque não é um dos grandes acontecimentos que ele está narrando aqui, não é algo que pudesse. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar e para nos repreender e nos corrigir. Então, mesmo que sejam uns versículos que não sejam tão empolgantes,
quanto àquilo que está acontecendo. Mas, com certeza, nós podemos ver, nesses versos, um profundo coração pastoral daquele que nos chamou aqui nessa manhã. Um profundo conhecimento daqueles a quem Ele ama, daqueles a quem Ele chama, e olhando para toda uma humanidade que vive muitas vezes à mercê de tantas coisas que só pode trazer destruição. É esse coração gentil, humilde, compassivo com os necessitados. É o que esse pequeno texto, tão singelo, nos mostra. Por isso, eu queria deixar só algo para o seu coração. A primeira delas é que nenhuma necessidade escapa ao olhar amoroso de Jesus. Entenda isso, meu irmão. Não tem nada, não tem nem aquele sentimento lá do coração que o Senhor Jesus não conheça. Nada escapa do seu olhar. E olha o que a gente vê, né? Quando nós olhamos, a gente percebe isso logo quando a gente lê no versículo 34, né, que fala que Jesus olhou para aquela multidão e os viu como ovelhas sem pastor. Eram necessitados ou não? Profunda necessidade. Meu amado, era gente trazendo doentes, pessoas com o coração quebrado, endemoniado, entre outras coisas, e principalmente o povo precisando de alimento, de pão e salvação. As duas coisas juntas ali. Mas Jesus trata de uma coisa um pouco diferente. Jesus nos mostra que quando Ele olha com olhar amoroso, Ele não faz uma conta de qual seja a grande necessidade, porque mais do que olhar pela necessidade, Ele olha para o necessitado. E eu posso dizer, o necessitado não é apenas aquele que está fora da igreja, mas o necessitado sou eu e você. Temos que nos sentir como aqueles que são alvo desse cuidado amoroso, do qual não escapa nada. Observe, o começo do texto que a gente leu, né, que fala que Jesus pregou e depois enviou os seus discípulos, nos fala sobre a protocomissão, ou primeiro envio. Os discípulos saem para uma missão de curto prazo, né? Quem mexe com missão sabe o que é isso, né, Renata? Que vai lá para pregar um tempo e volta, e eles vão. Observe, Jesus os tinha preparado para aquilo. Jesus os havia ensinado, e eu imagino como que estava o coração deles. Porque Jesus havia mostrado o que deveriam pregar, qual era realmente o conteúdo daquilo que deveriam anunciar. Mas ao mesmo tempo, e aí que pega, né? Porque enquanto a gente vai pregar, está bem, né? Mas que deveriam confirmar isso. Então imagina só os discípulos olhando Jesus fazer milagres, pessoas sendo restauradas. E eu imagino que o coração deles ficava assim: Jesus, e quando chegar a minha vez de fazer isso? Como será? E então Jesus os envia, para que eles possam ir com palavras e com ações. E meu amado, se você for ver o texto, nos parece que eles tiveram sucesso. Olha o que diz no verso de número 13, né? Logo depois que narra dessas instruções e do envio, então aqui o evangelista diz, no 12, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vocês acham que tiveram sucesso ou não? Estava dando certo? E de repente eles retornam. Você já foi para alguma coisa que você volta para casa e quer contar? Tem uns que falam mais do que outros, né? Nos filhos funciona assim. E de repente os discípulos chegam. No entanto, quando a gente vai ler aqui, você vai ver que a narração daquilo que aconteceu simplesmente é resumida da seguinte maneira por Marcos. Voltando os discípulos à presença de Jesus, lhes relataram tudo quanto havia ensinado, feito e ensinado. Ponto final. Eu falo para vocês aqui em off, eu queria saber como que foi esse momento aqui. Como eu queria saber. Como eu queria saber quem queria falar primeiro, quem queria contar primeiro o que havia acontecido. Talvez um fato inusitado. Todos, eu creio que queriam contar para o mestre aquilo que haviam visto. Muita coisa estavam processando porque não entendiam. Era muita coisa nova para eles, para dizer o seguinte: olha, eu queria estar lá. Eu queria ter ouvido. Só que interessante,
Marcos não fala sobre isso, porque na verdade não era intenção dele apontar sobre isso, mas ele tem um objetivo específico, como se fosse um grande contraste. Ele não diz qual foi a reação de Jesus, não diz que Jesus falou assim: nossa, que bom, que bênção, que coisa boa. Não teve nenhum feedback assim: olha, nesse ponto vocês exageraram, olha, vocês podiam melhorar. Não teve nada disso, mas teve algo profundo. Diz o texto que simplesmente Jesus ouviu tudo que tinha, pode até ter dado um feedback, mas Marcos queria enfatizar o seguinte: o coração pastoral de Jesus, porque diante de tudo, diz assim, que Jesus olhou para eles e percebeu que eles estavam exaustos. Os discípulos estavam cansados, e Jesus sabia que eles precisavam de descanso e de renovação. Meu amado, a obra era urgente. O próprio Senhor Jesus entendia isso. O próprio ministério dele sabia que estava, sabe como aquela ampulheta do tempo que vai diminuindo? Porque ele sabia que cada dia ele ia caminhando em rumo a Jerusalém, em rumo à cruz do Calvário. O tempo de treinamento que ele tinha com eles também era pouco. A urgência, a gente que não acabava mais. Mas Jesus olha para aqueles a quem ele havia chamado, e com um olhar pastoral falou assim: olha, vocês estão cansados. Eu tive o privilégio de falar esse final de semana, fui com a esposa, né, aqui mais em Santa Catarina, para falar para um grupo de pastores. Eu abordei um pouco desse tema. Como é o coração de Jesus para com aqueles a quem ele chama? Meu amado, você tem uma coisa que você não deve sentir, é alguém que não é amado por Deus ou por Jesus. Você tem a salvação em Cristo? Amém? Pode até bênção de Deus. A gente pode falar assim: bom, agora, a gente vai seguindo, porque milagres é para os que não creem, né? Mas eu quero dizer que o Senhor não tira os olhos daquele a quem ele chama. Eu imagino que Jesus sabia exatamente o que os discípulos estavam vivendo, tanto alegria. Eles estavam vivendo, aquele rescaldo do sucesso, mas que se fosse por ele, fosse: Jesus, qual que é a próxima? Onde que nós vamos? É esse povo que a gente vai atender, porque nós queremos ver milagre, nós queremos ver as coisas acontecerem. Mas Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês precisam de descanso, porque diz o texto, que eles não tinham tempo nem para comer, nem tempo para comer. E nessa conversa, com os pastores, e olhando, fala assim: como o Senhor tem um olhar amoroso, não apenas para aqueles que a gente acha que tem uma grande necessidade, mas o Senhor olha para o necessitado, como o Senhor olha para mim e para você. A gente vai dizer, estamos aqui muitos pastores, não dá para a gente defender a nossa própria causa, mas quantas vezes pastores têm deixado os ministérios por causa do cansaço, por causa de tantas atividades. A gente vai dizer o seguinte: meu irmão, é uma bênção poder pastorear e estar trabalhando nessa igreja, ou cada pastor que está no seu contexto, mas eu posso dizer para você, nós nunca conseguimos terminar as demandas de uma igreja. Nós nunca vamos visitar o tanto que deveríamos, nunca vamos orar o tanto que deveríamos, nunca vamos conseguir ministrar ou estar próximo dos irmãos. Impossível. E muitas vezes nós tomamos isso nas nossas costas, e aquilo vai levando a determinadas coisas que vão nos levar ao cansaço. E para todas as circunstâncias, nós temos que entender que de Jesus não escapa nada do seu olhar amoroso. Você pode dizer um amém por isso? Mas, meu irmão, mais uma coisa que a gente não pode esquecer, e é sobre esse tema que nós estamos falando aqui: o cansaço não é um fardo que é escondido para Jesus, ele está vendo. Então, se você está cansado, não se sinta simplesmente culpado, mas entenda que ele é um convite para que você experimente o descanso do Senhor. Isso é algo que nós temos como certeza. Deus não nos colocou no mundo para viver nessa correria que estamos vivendo hoje. E eu digo para você, nós vivemos em um mundinho ganancioso, aonde o que define aquilo que nós somos é o ser bem-sucedido, é o sucesso, são pressões que vêm de todos os lados.
E muitas vezes nós não percebemos que nós entramos nessa roda maluca em uma cultura em que a ocupação, você tem que estar ocupado, é a norma para se viver. Nós temos hoje muitas coisas que facilitam a nossa vida, não é? Você talvez vai pensar, né, no seu smartphone e tudo mais, mas eu quero voltar um pouquinho tempo atrás, né? Acho que não vai ter ninguém dessa época aqui. Mas hoje você chega em casa para cozinhar, você liga um fogão, não é? Facilita a vida ou não facilita? Você imagina o tempo que para cozinhar você tinha que pegar a madeira, colocar no fogo, acender o fogo. Facilitou ou não facilitou? Aguinha encanada, tomar um banhinho. Nós fomos uma vez com um grupo, né, de missionários trabalhar aqui no litoral do Paraná, aqui em um local, e não tinha água encanada. E nós chegamos lá na casa do missionário, tinha uma caixa d'água. Nós falamos, é aqui, é Deus que enche essa caixa. Aí nós descobrimos que tinha uma escada do lado de fora da caixa. Então, para a gente tomar um banho de chuveiro, nós íamos até a mina, enchia o balde, um subia e ia passando para o outro para encher a caixa d'água. Então você imagina só o banho, sabe aquele banho de 2 horas? Ficavam do lado de fora contando os segundos. Só tinha que descer para tirar mesmo o sabão, aquela coisa toda. Mas hoje, você chega em casa, você abre a torneira, você não precisa sair buscando água, a luz e tudo mais. Hoje você vai esquentar, não precisa mais nem do fogão, né? Você liga o micro-ondas, já sai com seu leitinho quente, aquela coisa toda. Mas por incrível que pareça, por mais que tenha, né? Você chega em casa hoje, tem uma pessoa que a gente não vai fazer propaganda, né? Mas você fica falando o nome dela o tempo inteiro. Qual é o horário? Qual a temperatura? Né? Aquela coisa que você já sabe como que funciona, né? Mesmo tendo tudo isso, parece que nós estamos cada dia mais cheios de ocupação. Nem com aquilo que deveria ser, para que a gente tivesse mais tempo, nós conseguimos viver mais tranquilos. E estamos vivendo em um mundo extremamente egoísta. E parece que o fato de você ter que fazer algo faz parte da sua vida. E eu quero te dizer, esse não é a vontade de Deus para a vida daqueles a quem Ele chamou. Viver naquele fio da exaustão não faz parte do processo de Deus, porque Deus nos convida a mim e a você hoje, daquilo que nós cantamos, né, que como é bom poder aos pés da cruz depositar todo o cansaço. E sabe por que isso é importante? Porque, meu amado, nós estamos vindo aí uma doença que tem assolado, que chama do burnout ou tantas outras coisas, e estresse, e depressão, meu amado, que tem vindo em função de tudo isso. Quando o inimigo não pode trabalhar na sua vida, gerando um pecado, ele pode pegar coisas boas e turbinar isso, para que você ache que você está sendo correto. Há tantas coisas que não são exigidas hoje, e essa questão é estudada, isso tanto nas empresas, porque o nível de estresse dos empresários e de quem trabalha hoje está lá em cima. Mas hoje se vive esse estresse por causa de sobrecarga de trabalho. Aqui todo mundo é tranquilo, né? Você não tem aquele negócio que começa de vez em quando, né? Sabe, dá tilt no olho assim? Cara, sabe, você está tudo estressado. Tem, às vezes, gente que você chega perto, você toca na pessoa, a pessoa parece que levou um choque. Está tão estressada. Meu irmão, é trabalho em cima de trabalho, mas não é somente o trabalho, porque é uma pressão. Eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ganhar isso, porque eu tenho que fazer isso. A gente vai olhar no passado, né? Aquela carreirinha de filho, sabe? 10, 12. Pode assustar. 10, 12. Mas os pais estavam tranquilos. Ele olhava para o filho mais velho, né, e falava assim, ó, desse você cuida, daquele você cuida. Roupa de marca, né? A única coisa que tinha nova na roupa de um para o outro era um remendo novo. Uma costurinha nova. Na hora de comer, né? Na hora de comer, sentado todo mundo, né? O pastor estava contando ontem para a gente, né, que ele era de 11 irmãos da casa dele, e criava um franguinho, então quando nasciam os pintinhos, cada um ganhava um. E aí cada um marcava o coitadinho, cortando o dedinho, fazia alguma coisa para marcar. Então quando o frango crescesse, quando matasse aquele frango, imagina só, era um frango para 11, moleque. Então no dia que morresse o frango dele, que fosse assado, ele ganhava 2 pedaços. Todo mundo comia, não havia problema. Mas nós olhamos hoje, meu amado, olha,
normalmente nós somos insatisfeitos com a abundância que nós temos. O sofá já não é mais bom, a casa não está boa, o carro não está bom, nada está bom. Isso, meu irmão, não tem nenhum problema de você sonhar com Deus melhorar algo na tua vida, tranquilo. Mas o problema é quando eu peco, permitindo que o meu coração viva em função dessas coisas, vai ficar tudo aqui. O carro vai se acabar, a sua casa vai acabar. Ainda mais tem uns lugares aqui no Brasil, levante a mão para o céu e dê graças a Deus, porque não tem terremoto aqui, né? Nós vivemos muitas vezes gerando em nós um cansaço. Aqueles discípulos estavam no olhar de Jesus porque eles estavam trabalhando para glorificar Deus, estavam pregando o Evangelho. O cansaço estava vindo de tanta gente que eles haviam falado do amor de Deus, tantas pessoas que haviam curado. Então, vamos dizer assim, aquele cansaço até que tinha, né, uma boa. Agora, de repente, chegamos nós estressados, cansados. Por quê? Aonde você quer chegar? Vale a pena viver dessa maneira? E aí, há outras causas, né? Pressão econômica, expectativas elevadas. A gente está falando com os pastores, né? E falou assim, olha, quando vai se avaliar um pastor para uma comunidade, né? Que dificuldade em saber, porque existem tantos requisitos, né? O pastor tem que ser pregador, bom pregador, tem que ser teologicamente correto, uma mensagem que chegue no coração, bom administrador, bom conselheiro, fazer trabalho de conflitos, ele tem que ser um bom comunicador externo com a comunidade, aí vai, amoroso, cuidadoso. Mas eu tenho certeza que há tantas expectativas para com a sua vida no seu trabalho, expectativas que você mesmo tem, que quando você vê os outros e fala assim, mas eu preciso ser como ele. Quem diz que os outros é um exemplo para a tua vida? A palavra fala que o nosso exemplo é Cristo, e muitas vezes Ele manda que a gente diminua, em vez de crescer. Meu amado, não tem nenhum problema. Deus nos fazer prosperar é bênção, não é? Mas eu quero te dizer, essa busca desenfreada por isso, é algo que eu creio que toca especialmente o coração de Deus, porque demonstra que muitas vezes nós não confiamos nele. Medo do que vai acontecer amanhã, porque eu tenho que ganhar hoje, porque eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que entender que é Deus que sabe do dia do amanhã. Estão comigo? Há outras coisas. Desequilíbrio em vida pessoal e profissional. Como essa correria tem desestruturado famílias. Quantas separações, porque na verdade dão tanto tempo para coisa que não tem importância. Tantos filhos criados sem pais. Não, mas eu trabalhei porque eu queria dar o dinheiro, o sustento para o meu filho, só que você não deu o que era essencial. E eu estou dizendo, não é só a presença, porque tem pai que fica o tempo todo do lado do filho, mas não ensina os princípios de Deus, não ensina o que é viver uma vida dependente de Deus, não ensina o que é viver para o Senhor. E por aí vai. E uma das últimas lá é falta de autocuidado, né? Muitas vezes nós não tomamos conta do nosso próprio corpo. Nós achamos, só percebemos que ele vai estourar quando a gente está num hospital, né? Quando a gente está precisando tomar aquele monte de remédio que você, né? Tem algumas pessoas que eu conheço, não vou falar o nome, né? Que pegam um remedinho, essa é a minha picanha, e vai pegando um por um assim, né? Para pelo menos alegrar o coração, para dizer. É a realidade da vida. Mas eu quero te lembrar uma coisa, o descanso é uma coisa que foi projetada por Deus lá antes de tudo. Não é só para os pastores e, né, para os evangelistas aqui, para os discípulos, mas você se lembra o que foi que Deus fez no sétimo dia? O que ele fez? Ele descansou. Vocês acham que Deus ficou cansado pela criação? Assim, nossa, mas depois de criar tudo isso, está difícil, né? Aqueles bichos, elefante, tudo lá na minha cabeça, né? Ficou assim porque era muita coisa para mim botar uma diferencinha no bicho. Você acha que não se cansou por isso? Nós entendemos que esse descanso do Senhor era conclusão e satisfação. Então ele sentou e falou assim, olha, e viu Deus que tudo era bom. Aquele descanso de perceber que o negócio havia sido muito bem feito e valeu a pena. Mas para nós esse descanso se tornou
didático, porque no Decálogo está falando sobre a guarda desse dia, ou desse princípio, e esse princípio deveria ser para descanso mesmo, em que, tendo trabalhado esses dias, o ser humano teria que parar um tempo para poder reabastecer, mas um reabastecimento não do jeito dele, mas se reabastecendo do próprio Deus. João Calvino vai falar sobre isso, sobre a importância disso. Martin Lloyd Jones, quando ele trata sobre esse tema, ele vai falar que nós não podemos negligenciar esse descanso, porque quando nós negligenciamos, e sabe quando se arruma trabalho mesmo no dia do descanso, ele muitas vezes implica que nós não entendemos a nossa limitação humana, e nós não entendemos que nós temos que ser humildes e entender que somos limitados e dependemos da graça sustentadora de Deus. Tem momento que tem que parar, não tem outro jeito, e muitas vezes nós não entendemos que tempo para descanso faz parte da mordomia. Toda a questão da perspectiva reformada mostra isso, que quando eu não cuido de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e uma delas é o meu coração, uma delas é o meu corpo, eu estou indo em desacordo com aquilo que Deus colocou como mordomia na minha vida. E aí a minha esposa depois vai falar assim, vai para a academia, né amor? Né? Eu sou bom em prometer, tá? Né? Não, semana que vem, não, agora é no mês que vem, tá? Agora é no mês que vem. Mas de saber que, meu amado, não é desejo do coração de Deus que você viva nessa rotina, nessa correria, achando que isso é normal, que você precisa construir, fazer, porque isso não é normal. E eu tenho que entender, acima de tudo, essa última coisa. Vamos ler junto. Somente em Jesus encontramos o descanso que o mundo não pode oferecer. Meu irmão, que coisa bonita. Que coisa bonita saber que quando Jesus olha para mim e para você, Ele vê muitas vezes simplesmente o cansaço. Meu amado, talvez tivesse coisas tão mais importantes para Ele poder decidir, resolver, mas Ele olha a sua vida e o seu coração, porque Ele deseja que você tenha uma vida plena, não cheia de coisas que muitas vezes é jogado pelo inimigo, que é jogado pelo mundo, naquela correria do dia a dia. E é justamente o que Ele faz com aqueles que estão ali. Fala assim, olha, para tudo, vamos para um lugar deserto, para a gente poder descansar. Vamos parar. Você sabia que é necessário isso? Você se lembra qual que é o chamado de Jesus a não apenas os discípulos? Lembra de um versículo que deve estar vindo na tua cabeça? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O chamado de Jesus não era apenas para os apóstolos e discípulos, o chamado de Jesus é para mim e para você. Está se sentindo preso, acuado? Eu quero te dizer, nós só vamos encontrar descanso, não é na viagem. Com quanto que você possa fazer uma viagem é bom. Não é no joguinho de futebol, não é na pescaria, né? Ontem a gente estava num rio, né? E daí a gente falava assim, olha lá, né? Ó, pescando, né? E aí as esposas brincando, né? Falaram assim, só não trago peixe para eu ter que limpar, né? Então você pode ter o tempo de descanso, mas não precisa trazer o peixe para poder limpar. Mas de saber que Deus se preocupa com coisas tão pequenas e Ele fala assim, olha, venha, porque eu vou te aliviar. Se passaram 2000 anos, eu quero te afirmar, a fonte ou o lugar onde nós encontramos descanso continua sendo o Senhor Jesus. Você não vai encontrar em outro lugar. Não adianta uma parada zen, sabe? Ficar lá, né? 2 horas meditando, você vai só cansar a cabeça e o corpo. O que você tem que buscar, na verdade, é estar diante do Senhor. E o interessante nisso, sabe o que é? Jesus, Ele não fala assim, discípulos, é o seguinte, vocês estão cansados, estou vendo, vocês estão cansados, pega o barco e vão descansar. É isso que Ele faz? Vamos. Jesus participa do meio do seu descanso. Por isso não dá nunca para a gente fugir da presença de Deus, e parece que, né, a gente está aqui junto, está trabalhando, e Deus está ali, está abençoando. Quando chega a hora de descanso, assim, deixa comigo agora, porque agora o que eu sei o que é descansar é comigo. Não, justamente fala assim, não, você vai ter descanso, sabe como que é? Através da minha presença. É muito interessante quando você olha lá no Antigo Testamento, quando você vê especialmente a história de Moisés, lembra de quando ele desce com as tábuas da lei, e ele chegou embaixo e encontrou um negócio legal, você se lembra?
O povo estava aguardando, todo mundo com a mão levantada. Falei assim, Moisés está descendo, é isso? Estava o povo saracoteando, pulando, por quê? Tinham feito um bezerro de ouro. Ele muito paciencioso, né, assim, pegou e quebrou as tábuas, escritas pelo dedo de Deus. A segunda ele mesmo teve que escrever, a primeira. E então, né, tem todo aquele diálogo que Deus fala assim, eu vou destruir esse povo. Deus não ia fazer isso. Mas então leva Moisés a dialogar, mas Senhor, não destrua esse povo. O povo que o Senhor tirou do Egito, o que vão dizer? Que o Senhor trouxe para o deserto para matar todos eles? Aí então falou assim, não, tá bom Moisés, opa, não vou destruir. Ele também estava pensando na família dele, né? Mulher, filho, irmão, tia, está todo mundo lá no meio, né? Ele falou assim, não Moisés, tudo bem, tranquilo, vamos continuar. Tá bom Senhor, vamos continuar, né? Sim, tá bom, vamos continuar, mas vamos continuar. Assim, mas como continuar? Você vai, é você que vai. Peraí, eu já estou no meu limite. Estou no meu limite. Assim, então se o Senhor quer que eu vá, eu peço só duas coisinhas para o Senhor. Que o Senhor me mostre quem o Senhor vai enviar comigo. Sabe aquela necessidade que a gente tem que precisa de gente para estar com a gente, para fazer alguma coisa? E a segunda coisa, ele falou assim, Senhor, eu peço que o Senhor me mostres agora, não é nem para depois, me mostre agora os teus caminhos, ou seja, o que eu vou passar daqui pela frente? Vou ter que enfrentar a mesma coisa de novo, esse povo rebelde? Que o Senhor me mostre, me abra os caminhos do futuro. Na verdade, Deus respondeu as duas coisas, mas não respondeu do jeito que Moisés queria ouvir, mas respondeu o que ele precisava ouvir. A resposta foi simples assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meu irmão, se nós não entendemos que como povo de Deus, é a presença de Deus que nos permite, nesse mundo corrido, onde a tua chefia te imprime coisas, e você muitas vezes leva aquilo tudo para casa, onde você anda estressado, e toma remédio para o estômago, e enxaqueca. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus tem algo diferente para a tua vida, coloca isso diante dEle, e entenda que o maior convite é para que Ele esteja constantemente na tua vida, no trabalho, mas também no tempo em que Deus permite que você descanse, porque sem isso você não vai conseguir viver. É a certeza de que Deus está conosco em cada dia do nosso viver. Você não pode fazer nada se não for por Ele. Eu e você não poderemos ser cuidados se não for por Ele. Por isso, né, esse é o desafio. A pergunta é, será que você tem conseguido perceber que a tua vida está num emaranhado de coisas, uma correria maluca, e que com isso você se sente, né? Fala assim, você não sabe a minha agenda, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e eu trabalho até as 10 da noite, como se isso fosse. Deus fala assim, epa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Você não tem a comida na mesa? Está passando necessidade? Ou será que os teus desejos e aspirações vão além daquilo que está no meu coração? Será que nós percebemos que nós precisamos de um descanso? A começar pelo cuidado do descanso no dia natural que temos que ter, mas entender que no Senhor há um descanso. Eu quero lembrar para você que o inimigo pode trabalhar nessas áreas, e muitas vezes nós não entendemos que ele pode nos levar em situações que pessoas tiram a própria vida por causa disso. É uma doideira, mas é verdade. Os nossos adolescentes estão em pânico hoje. Porque na verdade, eu comecei a trabalhar, não estou dizendo que o pai, você tem que mandar o seu filho fazer isso, tá? Não é isso. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos de idade, 14, podia na época. Hoje você vê pessoas com 22, 23, 24, de repente que não tem. E aí ele olha para a situação e fala assim, Deus, como que eu vou conseguir comprar uma casa? Como que eu vou comprar um carro? Como que eu vou isso? E aquilo vai enchendo o coração do adolescente. Meu amado, tanto de adolescente nas clínicas não é nem de psicologia, hoje está em psiquiatria. Você não tem ideia. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje enfiou um monte de coisa, e nós muitas vezes replicamos aquilo que o mundo está vivendo, essa correria do dia a dia. E mais do que tudo, entenda algo, assim, Deus, além disso, Deus quer usar a minha e a sua vida para ser um instrumento na vida de alguém que está nessa doideira. É muito bonito, né, que o texto termina assim, Jesus falou assim, ó, vamos lá, vamos descansar, todo mundo, olha que gostoso. Mas eles ficaram 1 hora mais ou menos do barquinho para chegar lá, quando pisaram no lugar que era o lugar deserto, que era para ter o tempo a sós, quando eles chegaram, deram de cara com o quê?
O povo chegou primeiro que eles. Gente, quando há necessidade, a pessoa corre atrás, né? Quando chegaram lá, talvez se fosse a gente, falasse assim, não, Jesus manda eu descansar, né? Olhando para o povo, falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem que aqui é o lugar de descanso, não é para vocês estarem aqui não. Ou Jesus podia falar assim, olha, finge que você não viu, rema para voltar. Não, Jesus olha para aquele povo e fala assim, Jesus se compadeceu, porque eram necessitados. E não foram os discípulos que trabalharam, os discípulos trabalharam vendo Jesus operar. É Jesus que pregou, é Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Você dá para dar uma ajudazinha, pelo menos para entregar, né? Eles puderam trabalhar vendo Jesus operar. Meu amado, que Deus use a sua vida, mas acima de tudo que você viva nesse descanso que é proposto somente pelo Senhor, porque eu sei que na eternidade tem um descanso proposto, né? Mas o descanso começa nesse lugar, porque Cristo deseja ser exaltado na sua família, na sua vida e no seu trabalho. Não se deixe ser engolido por aquilo que não provém do reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça, alegria. Deus não quer que os servos deles vivam bicudo, chateado, entristecido, tomando um monte de bolinha para poder sobreviver. Deus deseja que você tenha a alegria que provém dele a cada dia do viver. Amém. Curva a sua cabeça um pouquinho, vamos estar colocando a nossa vida diante do altar de Deus. Acompanhamos a leitura bíblica de 1 aos Coríntios 11, 23 a 26. Postemo-nos em pé. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a mesa para o nosso descanso espiritual. Por esse instrumento nós somos alimentados, nós somos nutridos, nós somos fortalecidos. Curvemos as frontes e oremos. Pai Santo, Deus de bondade, os elementos postos nesta mesa são extraídos do uso comum para, em consagração, servirem de memoriais, trazerem à nossa mente a história da salvação na qual nós nos achamos estribados. Dedicamos a Ti os nossos corações. Queremos descansar no Senhor, especialmente, ó Deus, naqueles momentos tão limites. Nós queremos estar confiados no Senhor,
sabedores de que o Senhor tem provido tudo para nós. Em Cristo Jesus temos a graça salvadora, temos a graça também que nos educa para andarmos nos caminhos do Senhor, temos a graça que infunde em nós a esperança da glória celestial. Então nós estamos descansados em Ti. E irmanados, ó Deus, nesse mesmo amor, nós unimos a voz e o coração para juntos orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes ir em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos assentar, vamos aguardar até que todos tenham recebido os elementos, e de uma só feita nós vamos participar do pão e do cálice na presença do Senhor. E nós estaremos acompanhando um cântico especial nessa hora também. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, em todo o amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em Ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto entre o Senhor, pastor. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em Ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. À exceção dos irmãos da galeria, aqui embaixo todos foram servidos. Faltou ninguém?
Receberam aí? Não foram olvidados? Ok. Vamos aguardar só um pouquinho. Com vinho e pão, nós celebramos comunhão. Comunhão dos filhos de Deus, reunidos em adoração na presença do Senhor. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo, partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Amém. Semelhante modo, o Senhor tomou do cálice, deu aos seus discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos. Amém. Servei. Após haver enceado, cantaram um hino e saíram para atender as demandas que adviriam ali, entre elas o próprio sacrifício de Jesus. Nós deixaremos a casa do Senhor dentro de alguns instantes para seguir adiante, atendendo às coisas que clamam pela nossa presença, pelo nosso testemunho pessoal. O reverendo Nivaldo vai proferir uma oração, impetrar a bênção sobre o povo de Deus e encerraremos com um hino especial dos nossos queridos irmãos, o César e o Guilherme, que estão conosco, e já agradecendo essa disponibilidade deles de estarem aqui, e vamos passar ali para levá-los para casa, né? Na forma dos pendrives, do livro que o pastor Guilherme nos trouxe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Se você é um desses candidatos que fala assim: Deus, eu preciso desse teu descanso, tem uma semana pela frente, eu quero estar com os ouvidos atentos a ouvir o que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim. Não deixa a correria, não quero deixar que a correria desse mundo tire o brilho daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, em mim e através de mim. Que você se coloque diante de Deus agora. Pai, quero colocar a vida do teu povo diante do teu altar, no qual eu me incluo. Amado, clamando que o Senhor venha, Pai, com aquela paz que excede o nosso entendimento, cuidando desses corações, que não venham a ser enganados, mas que possam ser um instrumento teu por onde quer que passem. Pai amado, entendendo que o Senhor nunca nos abandona, diz a tua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que possam sentir esse cuidado constante, essa presença, que nunca nos deixa, e que, havendo necessidade, com um só olhar, eu sei que o Senhor sabe da nossa necessidade e nos ajuda a que possamos continuar a caminhar, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito repouse sobre vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como
fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Calma, gente, calma. Hoje tem aniversariantes, a Heloísa, cantamos há pouco ali na entrada do coral. É aniversário de casamento do presbítero Sérgio da Bebel, mas anteontem foi aniversário do Guilherme. Então nós vamos cantar primeiro assim: um ano mais de vida guardou-vos o Senhor, e fez o céu guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, e a Deus mil graças. E o parabéns! Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir. A vida lhe seja um eterno sonho. Eba! Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Passa ali na banquinha, não deixa de passar lá. Muito obrigado, gente. Oi, pessoal, não vai embora ainda, temos alguns avisos. As aulas da classe Antes de Dizer Sim, conhecida como curso de noivos, já voltaram, mas ainda dá tempo de participar. Esta é uma oportunidade valiosa para que noivos e casais casados há pouco tempo se fortaleçam em sua jornada conjugal. Se você está animado com essa oportunidade, não hesite em procurar o reverendo Samuel ou o presbítero Marcelo para saber mais informações. Amados, é um privilégio ter você aqui na nossa igreja. Mas se você tem sentido que esse é o local que Deus separou para que você possa servir, o convite é para que você venha ser membro da nossa igreja. Para isso, você pode me procurar pessoalmente ou então, entre no site da nossa igreja, ali há uma aba Membros e Ficha de Novo Membro.
Tenho certeza que será extremamente abençoadora a sua presença nesse lugar, não apenas como um participante ou ouvinte, mas como alguém que faz parte desse corpo e pode ser um instrumento de Deus nesse lugar. Que Deus te abençoe. Estamos em busca de novos voluntários para apoiar o Ministério Infantil durante o culto das 9 e das 19 horas. Se você pode colaborar, por favor, entre em contato comigo. O programa Diálogos de Fé acontece todas as terças-feiras, às 8 horas, no nosso canal do YouTube. Acesse ao vivo e acompanhe todas as nossas programações. A segunda etapa da nossa campanha financeira para as obras da igreja já vai iniciar-se. E nós contamos com você. Vai orando, vai deliberando aquilo que você pode nos ajudar para em breve nós concluirmos todas as nossas obras. Contamos com você. Por hoje é só. Continue atento ao nosso boletim e nos siga nas redes sociais. Até mais! Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E Jesus edifica a sua igreja espiritualmente, levando-a a adorar a Deus em espírito e em verdade, levando a igreja a estudar a palavra de Deus com afinco, levando a igreja a buscar a Deus em oração com todo o fervor, levando a igreja a assistir aos menos favorecidos, fazendo a igreja ir a todas as nações com a mensagem do Evangelho. Mas Jesus também edifica a igreja, concedendo a ela edifícios que possam bem acolher os filhos de Deus. E ao longo dos muitos anos da nossa igreja, cada um dos seus membros tem contribuído decisivamente para a construção, a melhoria, a reforma dos seus ambientes. Vem aí um grande mutirão de obras da nossa igreja. Nós vamos ter novas salas, nova recepção, novos acessos e um novo espaço de adoração. E eu quero convocar você a participar da campanha financeira que nós vamos começar. Você pode procurar a nossa equipe de campanha para se instruir melhor de que maneira você vai participar da nossa campanha. Um novo espaço, o seu lugar de adoração. Um verdadeiro mutirão de obras vai acontecer aqui na nossa Igreja Presbiteriana.